Câmara Municipal aprova o parcelamento de débito do município em 41 vezes. Ronda dos Bairros chega ao 22 de abril. Defesa Civil de Jacareí completa 40 anos. E ainda, conheça os atletas do bicicross da cidade. Confira essas e outras informações. O Notícias de Jacareí começa agora. Olá. A Câmara Municipal aprovou na última quarta-feira, dia 16, 2 dos 3 processos apresentados na ordem do dia. O parcelamento de débitos do município para com o Instituto de Previdência do município de Jacareí, o IPMJ, e o relatório final da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar em relação a uma representação contra o vereador Fernando da Ótica, original do PSC. O terceiro processo tratava-se de uma homenagem de cidadania de autoria do vereador Arildo Batista, do PT, que através de votação secreta foi rejeitado pelo plenário. Confira no resumo da sessão. 3 projetos foram analisados na ordem do dia da 25ª sessão ordinária do ano. Entre eles, o relatório final da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar sobre o caso de representação contra o vereador Fernando da Ótica. O caso aconteceu em maio deste ano, quando o projeto de lei do vereador Fernando, que buscava dar isenção de área azul a idosos e deficientes físicos, foi rejeitado por todos os vereadores da casa, sob a justificativa de ser inconstitucional. Fernando da Ótica então usou a tribuna e afirmou que os vereadores votaram contra as famílias de Jacareí, além de publicar um vídeo em rede social usando as mesmas palavras. Após o acontecimento, a mesa diretora iniciou a representação contra Fernando, que resultou neste relatório final aprovado por 7 votos, que penalizou o parlamentar com uma advertência verbal. O relator da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, vereador Paulinho dos Condutores, afirmou que a penalidade está de acordo com o ocorrido. Considero como justo essa advertência verbal, até mesmo porque a gente sabe que no calor das discussões, muitas vezes as pessoas se exaltam, né? O nobre vereador se exaltou, não pelo fato dele mencionar na tribuna, né, que os nobres vereadores estariam votando contra as famílias, mas após isso ele proferiu um vídeo, né, jogou na internet e os nobres vereadores achou que foi de uma forma meio que ruim para a gente, né, denigriu a imagem e nós aqui não estamos votando contra a família, né, pelo contrário, nós aqui estamos fazendo o nosso trabalho e a comissão se reuniu várias vezes, discutiu, né, e chegamos à conclusão que teria que ser uma advertência verbal que eu acho que ficaria de um bom tamanho, até mesmo porque pelo trabalho que a comissão fez, né. O vereador Fernando da Ótica usou a tribuna para se defender sobre a penalidade do relatório. Então eu usei esta frase que quem estava votando contra esse projeto estaria votando contra as famílias. Mas eu não quis dizer que os vereadores aqui são contra as famílias, não é isso, eu falei neste projeto. Tá? Estariam votando contra as famílias em qual sentido? Aos interesses daqueles e daquelas que iriam ser beneficiados com a isenção da tarifa da Zona Azul na nossa cidade, que é um absurdo essa tarifa. Cobrar de idoso e portador de necessidade especial. Então, essa foi a minha intenção. A intenção não foi agredir e nem machucar o trabalho, tentar denegrir a imagem de nenhum vereador aqui nessa casa. Então, eu retirei o vídeo, sim, da internet, tá? Pedi desculpa para os vereadores, mas, finalmente, a gente chegando nesse dia aqui, eu percebi que não adiantou nada eu ter feito tudo isso. Tirar o vídeo, pedir desculpa, mostrar que não foi isso que eu quis dizer, porque mesmo assim, apesar da punição eu considerar leve, mas isso fica registrado nessa casa. O segundo projeto de lei, analisado e aprovado por todos os vereadores, foi de autoria do prefeito Isaías Santana, que reparcela os débitos da cidade com o Instituto de Previdência do município de Jacareí, o IPMJ. O reparcelamento gira em torno de uma dívida municipal de aproximadamente 3.800.000, sendo dividido em 41 parcelas. O vereador Rodrigo Salomão comentou sobre o projeto aprovado. Nós recebemos da administração passada uma dívida da prefeitura com o IPMJ numa ordem de mais de 11 milhões de reais. Desses 11 milhões, 8.600.000 reais aproximadamente já foram pagos. Há pouco tempo saiu uma portaria que permite o parcelamento do restante dessa dívida em até 200 vezes.
Com isso, a gente poderia dar um fôlego maior para a Prefeitura, que passa por dificuldades nesse momento de crise, e também pela dívida muito maior do que foi divulgado, que nós recebemos da administração anterior. O prefeito optou por fazer esse parcelamento em 41 vezes. Por que 41 vezes? É o último mês de mandato dele, dezembro de 2020. Então o PSDB tem a responsabilidade de fazer esse parcelamento dentro desse governo e, apesar de ter recebido da administração passada uma dívida da prefeitura com o IPMJ na ordem de 11 milhões de reais, nós vamos fazer de tudo para que a gente zere todos esses débitos até o final do nosso mandato. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de 6% dos brasileiros sofrem medo de dirigir. Mas a segurança ao assumir o volante de um veículo e encarar as estradas pode ter tratamento. Confira na reportagem de Patrícia Staffa. Uma das características de grandes cidades é o intenso tráfego de veículos. Mas segundo uma estimativa da Organização Mundial de Saúde, 6% dos condutores habilitados apresentam medo de dirigir, também conhecido como amaxofobia. A vontade é muito grande, né? Mas toda vez que eu tenho que fazer aula, sair para fazer aula, me dá uma dor de barriga, uma sudorese, né? Então, assim, é um nervoso muito grande, né? Só de saber que eu teria que pegar o volante do carro, por exemplo, eu já ficava com muito medo. Eu parei durante uns 4 anos, aí fiquei sem dirigir. A psicóloga especializada em trânsito, Maria Maximiliana, destaca 3 fatores que levam os motoristas ao medo da direção. Na verdade, são 3 fatores, né, e um subfator, né? O primeiro é assim, a pessoa ter passado por alguma experiência negativa no trânsito. Por exemplo, um acidente, né, um incidente, né, que leva a pessoa a desistir de dirigir, né, porque gera um trauma, né? Então, o que ela faz? Ela tende a se fechar e a não querer mais se aproximar do carro, né? Um outro fator são os aspectos da personalidade, que são os fatores que nós trabalhamos mais, né, incisivamente, que são pessoas tímidas, né, tem muito medo da exposição, né, ela tem medo da crítica, né, pessoas que têm autoestima rebaixada, né, então ela não dá conta, ela não consegue, ela acha que não é para ela o dirigir, né? Pessoas extremamente ansiosas, né, que querem ter controle de tudo, pessoas perfeccionistas, né, que também, né, entram no campo dos ansiosos, porque ela quer, né, ter controle do trânsito. E é muito difícil você ter controle no trânsito, né? Um outro fator é o mau aprendizado, né? Às vezes não aprendeu a dirigir da forma adequada, né? E também o desconhecimento do veículo. A psicóloga também deixa claro que é possível perder o medo e comenta como é o tratamento. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, né, é assumir que tem medo e que ela precisa de ajuda, né? Então, a terapia aí entra como uma ajuda, né, nesse momento. Então, o que a gente faz? Apresenta para a pessoa, né, um instrutor de autoescola, onde ela vai observar os aspectos técnicos da pessoa. O que ela conhece, o que ela não conhece do carro, né? E vamos trabalhar os aspectos emocionais aí, os aspectos da personalidade dela, né? Resgatar a autoestima, diminuir a ansiedade da pessoa, ensinar técnicas de relaxamento, para que ela possa assim, se inserir no trânsito e perceber o quanto ela também é importante no trânsito, o quanto ela é capaz também de dividir o espaço com outras pessoas. Segundo pesquisa realizada pela psicóloga Neuza Coraça, autora do livro Vença ao Medo de Dirigir, cerca de 80% das pessoas que têm medo da direção são mulheres com idade entre 30 e 45 anos. O advogado Manuel faz parte dos outros 20% que assumiram o medo e identificaram a necessidade de procurar ajuda. Esse trauma começou assim que eu tirei a carta, eu acabei batendo o carro algumas vezes e acabei, travou, não conseguia mais dirigir, tinha muito medo.
E aí eu tive que procurar a ajuda para isso. Para o advogado, a necessidade surgiu a partir do momento em que ele percebeu que começou a perder oportunidades por não dirigir. Foi uma entrevista de emprego em São Paulo, eu estava me formando e eu acabei sendo chamado para trabalhar, mas eles precisavam de um advogado que dirigisse. E eu acabei perdendo essa oportunidade, foi aí que eu tenho que enfrentar essa situação, até por uma questão de hoje em dia carro não é luxo, hoje em dia carro é tempo, você ganha tempo no trabalho, enfim, tive que acabar enfrentando esse problema. A instrutora para habilitados dá algumas dicas de como vencer o medo e encarar o trânsito. Ela tem que ter segurança nela mesma. E com a primeira aula mesmo, que é treinando a passar marcha e a redução, que é o medo da pessoa. E a rampa, sabe, que a pessoa tem medo que o carro volte. Então, sem isso, ela vai ficar insegura mesmo, mas treinando, sabendo o comando direitinho, ela perde todo o medo e fica segura. Todo mundo que tem essa vontade, né, eu aconselho, né, vai à luta, né? Nada é impossível, né? Quando a gente tem força de vontade, nada é impossível. Procure ajuda, eu acho que precisa buscar solucionar, que muitas vezes isso o medo ele é muitas vezes criado por nós mesmos. A Ronda dos Bairros chegou ao 22 de abril. Localizado na região oeste da cidade, a localidade está a 15 quilômetros da região central. Por lá, os moradores enfrentam dificuldade com a falta de asfalto, o transporte público e também com a creche do bairro. 15 quilômetros separam o residencial 22 de abril do centro da cidade. Mas a distância não é o problema do bairro. Aqui, a dificuldade, ou melhor, as dificuldades são outras. Tem aproximadamente 15 anos que eu moro aqui no 22 de abril e é um bairro bom. Porém, temos as dificuldades do dia a dia aí, que é o transporte, a estrada ruim e as reclamações das mães que trazem os filhos na creche. Sem asfalto na maioria das ruas e com o clima seco ou chuvoso, os problemas só aumentam. A maior dificuldade é a buraqueira e o pó e o barro. Quando chove é barro, quando não chove é a poeira. As crianças ficam doentes e etc. Morador da região há 17 anos, Rodrigo tem dificuldades não só de transitar por aqui, mas até mesmo de chegar em sua própria casa. A rua 2 de Março, onde ele mora, tem a pior situação do bairro. Na minha rua aqui, o pior problema que a gente tem aqui é isso, é a locomoção, né? Aqui a gente não tem como subir, você pode ver um carro, chega até ali, o resto não sobe. Inclusive, teve duas senhoras, né? Um senhor, ele precisa ser carregado em tábua, porque não tem como um carro chegar lá, não existe como alguém chegar ali, a não ser arrastado, não tem como. A pessoa que tem dificuldade para andar, ela tem que ser arrastada, porque, na verdade, nem a ambulância não chega, né? Se precisar de uma ambulância ali, quem que vai chegar ali para ajudar ele? Ninguém, né? Nossa equipe esteve no local no período seco sem chuvas. Mas Neylor, que mora aqui há 10 anos, sabe bem o que acontece quando chove. Aí o ônibus não desce, nem da escola, nem da cidade. Tem que levar a criança lá em cima, buscar lá em cima, porque só passa onde tem o asfalto lá. Paulo Daniel, de apenas 12 anos, conta que já deixou de ir à escola devido aos problemas com a estrada. Às vezes, por causa da chuva, né, que o ônibus não desce aqui, daí não tem como nós saber se ele vai descer ou se ele não desce. E a poeira espalhada pelos veículos que passam nas ruas, que as mães têm que enfrentar para deixar os filhos na creche, não é a única dificuldade. A infraestrutura do local também apresenta diversos problemas. Que eu vejo, a gente pode ver que já faz um tempo que não tem uma manutenção. Os brinquedos quebrados, enferrujados, a pintura toda descascada já, todo rasgado, todo velho. E a gente não vê uma manutenção diária da prefeitura aqui.
Procurada por nossa equipe, a Secretaria de Educação informou por nota que a creche Brasil-Japão, localizada no bairro 22 de Abril, é uma unidade conveniada da mantenedora Vicente Decária e atualmente atende 49 crianças de 4 meses a 3 anos de idade em período integral. Que trata-se de um prédio alugado onde a mantenedora já foi notificada da necessidade de reparos no local. Diz ainda que já houve a manutenção do telhado do prédio. A Secretaria salienta que o parque externo continua interditado para a segurança das crianças e que a unidade recebeu uma doação de um parque infantil de polipropileno e uma cama elástica, utilizado atualmente em substituição ao interditado. Também procurada por nossa equipe, a Secretaria de Infraestrutura, até o fechamento desta matéria, não se manifestou sobre o assunto. Depois do intervalo, Defesa Civil de Jacareí completa 40 anos. O NJ volta já já.